Amado Deus, em nome de Jesus, uma vez mais, atrás do púlpito dessa igreja, eu me encontro. E eu bem sei, ó Deus, a responsabilidade que é estar aqui. O púlpito não é um brinquedo. A Bíblia não é um pedaço de papel qualquer. Diante de mim não está um povo sem nenhum valor, tem valor, pois foram comprados pelo sangue de Jesus. Por isso eu peço, Deus, a tua ajuda. Repouse sobre mim a tua graça, o teu favor, a unção do teu Espírito Santo, Deus. E me ajude a compartilhar a palavra, a revelação que o Senhor trouxe, Deus, ao meu coração, é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13, assim diz a palavra de Deus. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, seu sobrinho, também foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastos do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, que estava com pastos verdejantes, e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, antes de prosseguir, até chegarmos à revelação, é necessário uma introdução a respeito de quem era Ló e, de certa forma, até de quem era Abrão. Perceba que em todo o tempo eu li aqui Abrão, porque Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Até então, até esse momento, ele era Abrão. Só depois que se tornou Abraão, pai de multidões. Mas Ló, meus irmãos, era sobrinho de Abraão. O pai de Ló se chamava Arã, que era irmão de Abrão. E por sua vez, ele era neto de um homem chamado Terá. Terá era pai de Abrão, pai de Arã e avô de Ló. E para falar de Ló, como eu disse, é necessário falar também de Abrão e futuramente Abraão. E este homem, meus irmãos, Abraão, se eu errar aqui a pronúncia ou a forma de falar, entenda que é a mesma pessoa, mas Abraão vivia em uma sociedade idólatra. Abraão vivia em um tempo, em uma região, onde não existia a adoração
ao único e soberano Deus. Todo o povo ali daquela época, todo o povo que habitava naquela região era um povo pagão. E naturalmente a família de Abraão também era pagã. Adorava inúmeros deuses. Deuses, meus irmãos, que exigia sacrifícios humanos. Inclusive, existia um deus naquela época chamado Moloque, que o sacrifício a esse deus Moloque era sacrificando crianças. Esse deus, demônio, não aceitava fruta, não aceitava sacrifício de animais, ele só aceitava sacrifício de crianças que eram queimadas vivas. Assim era o culto a Moloque. Culto após culto, crianças eram sacrificadas. Muito tempo depois, lá na frente, inclusive, um dos reis de Israel se corrompeu, se afastou de Deus, e a Bíblia diz que esse rei queimou o próprio filho em oferenda a esse deus Moloque. Tamanha era a impregnação desses cultos e dessas crenças ali naquele tempo e no meio daquele povo. E o pai de Abraão, segundo os estudiosos, o pai de Abraão era um comerciante. O trabalho do pai de Abraão era fabricar. Ele era escultor, talvez um artífice ali, na madeira, na prata ou no ouro. Enfim, ele construía imagens desses deuses pagãos e vendiam. Além de ser um homem pagão, além de ser um homem idólatra, ele também ganhava dinheiro ali naquela situação. E meus irmãos, Abraão viveu nesse contexto de sociedade e de família. Mas em determinado momento da vida daquele homem, Deus começou a se revelar a ele. Em meio a um lugar cercado de pessoas ímpias, em meio a uma sociedade totalmente perdida, Deus se revelou àquele homem. Deus sempre faz isso, meus irmãos. Deus fez o mesmo com Noé. Noé vivia no meio de um povo perdido, mas Deus começou a se revelar a Noé. Deus, ele sempre faz isso. Não importa onde a pessoa está, não importa em qual situação a pessoa esteja, talvez a pessoa esteja na pior treva, Deus sempre encontra no coração para ele resplandecer a luz. E Deus resplandeceu a luz dele ao coração de Abraão, quando ainda era Abrão, ali naquela sociedade e dentro ainda da sua casa, dentro ainda da sua família, que era totalmente e terrivelmente pagã. E aquele homem acreditou em Deus. Abraão, meus irmãos, foi o primeiro a ter fé. Fé para obedecer, fé para seguir, fé para caminhar seguindo a palavra. Abraão foi o primeiro. Abraão foi o primeiro a se render totalmente à vontade do Senhor, e por isso ele é considerado o pai da fé. E certa vez, este homem revoltado, certa vez este homem indignado com a idolatria ali dentro da sua casa, porque eu tenho certeza que ele não ficava calado. Meus irmãos, quem ama Jesus, fala de Jesus. Quem ama a Deus, testemunha a Deus até mesmo dentro da sua casa, seja qual for a pressão dentro da sua casa. E eu tenho certeza que aquele homem não se calava. Eu tenho certeza que ele insistia com o pai, insistia com a mãe, insistia com os irmãos e com as irmãs. Abandone esses deuses, são demônios. Abandone, existe um único e soberano Deus, vocês estão cegos. Mas aqui não me falava, e o povo, coração duro, coração de pedra. E os estudiosos acreditam que certa madrugada Abraão acordou e ateou fogo no armazém do pai. O armazém onde o pai guardava as imagens, as estátuas, aqueles deuses pagãos de madeira, de bronze, de cerâmica. Os estudiosos acreditam, a tradição judaica assim acredita, que Abraão entrou ali dentro e ateou fogo. E de madrugada, aquele alvoroço. O pai acordou, o irmão Arão acordou, e o ganha-pão da família, além de ser a religião da família, estava pegando fogo. E segundo a tradição judaica, segundo os estudiosos, o pai de Ló, Arão, acabou morrendo na tentativa de apagar aquele incêndio. E isso explica o fato de Ló ter caminhado com Abraão depois que Deus deu uma ordem para Abraão em Gênesis capítulo 12. Saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, saia do meio da tua família, da tua casa, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei.
Essa é a explicação do porquê de Ló seguiu Abraão. E pode ter certeza que antes disso, meus irmãos, Abraão, tomado de tristeza, adotou Ló. Diante daquela tristeza de ter causado de forma indireta a morte do irmão, pai de Ló, eu tenho certeza que a partir dali, Abraão tomou aquele menino como filho e começou a educá-lo. De modo que eu tenho certeza que Ló, meus irmãos, foi a primeira vida que Abraão ganhou para Deus. Eu tenho certeza que Ló ouviu da voz de Abraão conhecimento e revelação a respeito do Deus soberano. Certamente, inúmeras vezes Abraão disse a Ló: Ló, meu filho, tu és jovem, abandone esses demônios, abandone esses deuses, abandone essa idolatria. Existe um Deus soberano, existe um Deus todo-poderoso. E Ló acreditou. Ló, meus irmãos, acreditou, e isso traz ao meu coração a explicação do porquê que Ló se submeteu a seguir Abraão. Porque Ló, ao olhar para Abraão, não via mais apenas um tio, não via mais apenas um homem que o adotou, mas via também um pastor. Ló passou a ser pastoreado por Abraão, e a Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do pastor e segue. E Ló decidiu seguir aquele homem, que revelou a ele a presença de Deus. E a respeito, meus irmãos, dessas imagens, a respeito dessas esculturas, a respeito desse mal que ainda hoje existe, a idolatria ainda está aí. Só mudou a forma, só mudou o formato, porque antigamente, meus irmãos, deuses pagãos tinham de fato cara de demônio. Antigamente, as esculturas, as imagens de idolatria mostravam ali demônios de fato, embora ainda hoje seja assim. Lá em Eunápolis, eu não sei se mudou de rua, porque quando eu vou lá eu não vejo, mas na Avenida Santos Dumont, próximo ali da Assembleia de Deus, ali no centro, tinha uma loja de produtos para cultos, para rituais de Umbanda e de Candomblé. E meus irmãos, o dono daquela loja não tinha nenhuma vergonha e nenhum constrangimento, e eu entendo ele, era a fé dele, mas aquele homem não tinha a menor vergonha e o menor constrangimento de colocar na porta da loja, praticamente em cima da calçada, a imagem, meus irmãos, de uma mulher toda vermelha, uma mulher toda pintada de vermelha, com chifre e com rabo pontiagudo. Na entrada da loja desses materiais, a primeira imagem era dessa criatura, essa mulher toda vermelha, com chifres e com rabos pontiagudos. Mas a idolatria mudou de forma. Ainda existem essas imagens tenebrosas e muitas pessoas se rendem, mas mudou. São rostos bonitos, são faces bonitas, são com as mãos assim para abençoar, mas não deixa de ser imagem, não deixa de ser escultura, não deixa de ser algo abominável, não deixa de ser algo desprezível aos olhos do Senhor. Ah, pastor, mas se fazer imagem é abominável, se fazer imagem é desprezível aos olhos de Deus, então por que Deus deu ordem para esculpirem querubins para colocar em cima da tampa da Arca da Aliança? Meus irmãos, aqueles querubins estavam ali apenas como simbologia e não para serem adorados, não para serem glorificados, não para serem tomados como objetos de culto e de adoração. Mas infelizmente a ignorância do povo sempre leva as pessoas a adorarem imagens, a se prostrarem diante de imagens e a fazer pedidos para imagens. É isso que é abominável. É a pessoa abandonar um Deus todo-poderoso para se prostrar diante de uma imagem de idolatria, uma escultura feita por mãos humanas que poder nenhum tem e que é abominação aos olhos do Senhor. E o Salmo 115, versículos 5, 6 e 7, a palavra de Deus nos revela algo a respeito dessas imagens. Salmo 115, versículos 5, 6 e 7, olha só o que Deus diz a respeito das imagens de escultura. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Assim são essas imagens.
diferente, meus irmãos, do nosso Deus. O nosso Deus tem olhos e enxerga. O nosso Deus tem mão e toca. E com a mão dele ele resgata o mais vil pecador. Deus tem ouvidos e ouve. A palavra diz que ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Deus tem pés, meus irmãos. Deus tem pés. E com esses pés reluzentes, ele esmaga a cabeça da serpente. Deus tem boca, Deus tem voz. E quando ele fala, milagre acontece. Quando ele fala, uma obra gloriosa é criada no nosso viver. Deus é vivo. Deus é vivo. Deus é vivo. E diferentemente daqueles que estão nessa ignorância, que precisa ver para crer. Meus irmãos, nós não. Nós não precisamos de uma imagem de Deus aqui na nossa frente de madeira, de plástico, de ferro, de ouro, de prata. Nós não precisamos não. É pela fé. É pela fé em um Deus invisível. É pela fé em um Deus todo-poderoso. É pela fé em um Deus que não precisa provar a existência dele para ninguém. Meus irmãos, vocês sabiam que Deus não está nem aí para os ateus? Deus não está nem aí para quem não acredita nele, meus irmãos. Eu não acredito em Deus. Deus não fica nem um pouco triste. Eu não tenho fé em Deus. Deus continua sendo um Deus mesmo assim. Deus não tem problema nenhum com o ateu. O que entristece o coração de Deus é crente que na hora da luta fraqueja na fé. Aí sim, aí Deus fica triste. Agora Deus não tem nenhum problema com o ateu. Até porque a palavra de Deus é para quem crê. A palavra de Deus é para quem acredita. E é por isso que o primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia já começa dizendo que Deus é Deus e ponto final. Foi Ele que fez os céus, foi Ele que fez a terra. Que os cientistas que se contorçam, que se sacudam para tentar explicar a criação. A Bíblia não está nem aí. Deus não está nem aí. Está escrito: no princípio Ele criou os céus e a terra e ponto. Crê aquele que crê. Quem não crê, misericórdia. Mas essas imagens são abominações. E Abraão foi liberto por Deus. Certamente, em determinado momento da vida, Abraão foi idólatra. Mas foi liberto porque Deus se revelou a ele. E ao ser liberto, ele também trouxe junto consigo Ló, para andar na mesma revelação. E meus irmãos, isso é muito importante. Não queira ser só crente aqui dentro da igreja. Se você não for crente dentro da sua casa, tu é um miserável, tu é uma miserável. Abraão testemunhou, meus irmãos, que era crente dentro da casa dele. Ele ganhou o sobrinho dele. Ele se tornou pastor do sobrinho dele. Aleluia, Deus. Meus irmãos, testemunho poderoso não é eu vir aqui à frente e contar como era a minha vida antes de conhecer Jesus. De vez em quando aqui eu dou um relato e outro. Os irmãos que foram lá em Eunápolis, na inauguração da igreja, dos pastores que me ganharam para Cristo, ouviram da própria boca deles como eu era. Mas não é testemunho poderoso esse não. Testemunho poderoso, Neto, não é Deus ter te libertado das drogas, do alcoolismo. É maravilhoso, glória a Deus é. Mas o maior testemunho, meus irmãos, é o que aqueles de dentro da nossa casa têm a dizer ao meu respeito e ao seu respeito. Estamos sendo crentes dentro da nossa casa, estamos sendo fiéis dentro da nossa casa, estamos sendo homens e mulheres de oração dentro da nossa casa. Aleluia, Deus. Meus irmãos, eu repeti isso aqui muitas vezes e eu me lembrei que faz tempo que eu não disse isso, e eu volto a dizer para que fique registrado e para que uma vez mais Deus anote lá no céu, no cartório do céu, registrado em cartório. Mas certa vez eu fiz a seguinte oração, meus irmãos: Deus, se um dia eu estiver no pecado, na prática do pecado, e ainda assim com cara de pau e sem vergonha, me colocar atrás do púlpito para ser pastor e para pregar, que o Senhor tome a minha esposa de forma espiritual
para vir aqui à frente, me dar um chega para lá, pegar o microfone e dizer: o meu marido está em pecado, o meu marido não é digno de estar aqui, o meu marido é imoral, é adulto. Eu dei essa liberdade para Deus, meus irmãos, porque eu tenho que valorizar isso aqui, ó. Aleluia. Eu tenho que valorizar o óleo que foi derramado sobre minha cabeça, a confiança que repousaram sobre mim para me consagrarem a pastor. E não é vocês que têm que testemunhar a respeito, não. Ó, o pastor Nido é uma bênção, ó, o meu pastor é uma bênção. Glória a Deus por isso. Deus abençoe todos que testemunham a meu respeito. Mas se a minha mulher não tiver o mesmo testemunho, eu sou mentiroso. Se os meus filhos não tiverem o mesmo testemunho, eu estou sendo um pastor falso. É dentro de casa, meus irmãos. É dentro de casa. E outra, preste atenção. Não é que a minha mulher vai vir aqui à frente revoltada, magoada: meus irmãos, eu estou vindo aqui à frente para denunciar o meu esposo. Não, vai ser totalmente espiritual. Porque, meus irmãos, muitas são as esposas e muitos são os esposos que têm vontade de vir à frente e lascar a lenha do marido na esposa. Por quê? Porque dentro da igreja é um anjo, mas dentro de casa é um capeta, ou uma capeta. E isso, meus irmãos, e isso eu falo diante da igreja para Deus ouvir, para ratificar. Não estou aqui sendo alguém querendo ser melhor do que ninguém aqui, mas eu sei o que significa esse objeto de madeira. Eu sei o que é estar aqui, ó, diante dessa palavra. Eu sei o que é estar aqui segurando esse microfone, pregando. Eu sei a importância de ser pastor. Eu tenho que ter vergonha na cara e me esforçar para dar testemunho, a começar de dentro da minha casa. Muitas pessoas aqui dão testemunho da minha vida da seguinte forma: ah, o pastor Nido é um pastor que gosta de cuidar das pessoas, o pastor Nido ajudou o Neto, o pastor Nido é gente boa, está cuidando agora do Juvan. Isso é o que as pessoas enxergam de dentro da minha casa para fora. Mas dentro da minha casa, meus irmãos, é a minha esposa. É a minha esposa. Aleluia. Amém. É a minha esposa. E eu tenho consciência que eu tenho que melhorar. Eu tenho consciência que eu tenho que dar mais testemunho sincero e verdadeiro de Cristo dentro da minha casa. Meus irmãos, há cerca de 5 anos atrás, eu creio que foi a última vez que eu fiz a minha esposa chorar. E eu acredito que foi. Olha o que eu vou confessar aqui, meus irmãos. Olha o que eu vou confessar, para que vocês sigam o meu exemplo. Eu já era pastor. Eu fiz a minha esposa chorar de raiva, de desgosto. Gente que estava grávida do Levi. Eu estava ali com o pastor Juscelino. Assim que eu vim aqui morar em Guaratinga, eu passei ali a estar com o pastor Juscelino, porque eu conheço na verdade os pastores da Ágape lá em Eunápolis, então foi a ponte. Mas gente grávida do Levi, cerca ali de 5 ou 6 meses, eu não me recordo. Eu não sei o que aconteceu em casa. Muito provavelmente foi a demora dela se arrumar, porque mulher demora, misericórdia, né? Mulheres melhora também. Mas eu não sei se foi por conta da demora dela se arrumar, mas a gente saiu de casa, indo para a igreja, dando glória a Deus, brigado com o outro. E meus irmãos, pensa o camarada chato sou eu, hein? Quando eu cismo com uma coisa, eu sou chato, enjoado, Deus me livre. E de casa até a árvore, meus irmãos, foi aquela chateação, eu falando, ela falando, e ela com um barrigão de todo tamanho. Até que de repente essa mulher desandou a chorar, atravessou a rua e sentou naquele banco de concreto ali da antiga biblioteca, ficou ali chorando. Eu fiquei olhando assim: meu Deus, que miserável homem que sou, que desgraçado pastor eu sou. Mas ali naquele mesmo culto eu fui à frente, pedi perdão a Deus. Naquele mesmo culto eu fui à frente, peguei o microfone e falei: meus irmãos, eu peço oração, porque a minha esposa e eu saímos de casa chateados, brigados. De lá para cá eu nunca mais fiz a minha esposa chorar, né, gente? Eu acho que não, né, gente? Mas de vez em quando ela se irrita, meus irmãos, com algumas coisinhas ou outra, com um pano de prata que eu uso para fazer alguma coisa lá que não é a finalidade do pano de prata, com a roupa ali esquecida no chão do banheiro.
para constranger um pouquinho os irmãos. Ah, pastor, tem que ter decência no culto. Eu não vou falar nada de decente aqui não, mas meus irmãos, de vez em quando eu tenho uma mania de levantar da privada e não olhar para trás. E sempre fica uma marca de barro. Quando a minha esposa entra dentro do banheiro, levanta a tampa, Nino! Tu estava rodando em cima da privada? Ela fala isso. Eu preciso melhorar. Porque além de causar irritação da minha esposa, de fato é algo nojento. Já pensou? Vocês foram me visitar em casa e precisar ir no banheiro e tá aquela sujeira? Então é uma questão de limpeza, de higiene. Mas graças a Deus, meus irmãos, eu me rendi. Chega de pregar bem e achar que isso é ser homem de Deus. Chega de usar roupa de crente e dizer que isso é ser homem de Deus. Chega de manunciar bem a palavra de Deus e achar que isso é ser homem de Deus. Se os de dentro da sua casa não podem testemunhar que você é homem ou mulher de Deus, miserável é a sua fé. Miserável é a sua fé. Abraão não foi miserável. Abraão recebeu uma revelação poderosa. Deus é soberano, Deus é único e todos os outros são demônios. E aquele homem acreditou. Mas ele não tomou essa crença apenas para ele começou a testificar, ele começou a testemunhar, ele começou a viver essa fé dentro da sua casa. Tudo bem que, segundo os estudiosos, ele ateou fogo ali no armazém do pai, e isso levou à morte do irmão. Eu acredito que ele se precipitou nesse ponto. Mas quer saber de uma? Quantas vezes eu tive a mesma vontade de entrar dentro do quarto do meu pai, lá em Eunápolis, e quebrar aquele monte de imagem lá dentro? Eu cresci meio a isso, meus irmãos. Eu ficava revoltado com isso também. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus que quando a minha mãe recebeu Jesus como Salvador, fez uma aliança com Cristo Jesus, ela me procurou e disse: Nido, meu filho, já que você conhece as coisas, já que você conhece a Bíblia, pode pegar tudo isso aí e jogar fora as imagens que ela tinha. Falei: não, mãe, a senhora tem que fazer isso. E ela fez. Não precisou queimar, não precisou quebrar, mas ela, de livre e espontânea vontade, assim fez. E durante cerca de 3 anos, eu tive a alegria de andar com a minha mãe indo para a igreja. Eu tive essa alegria, meus irmãos. A mãe que me viu dando mau testemunho, a mãe que me viu na adolescência e na juventude sendo um péssimo filho, beberrão, maldizente, nas trevas e na escuridão, Deus concedeu à minha mãe a alegria de ver o filho dela testemunhando a fé. Ló foi alcançado pela fé de Abraão. A minha mãe foi alcançada pela fé que Deus colocou no meu coração. E eu louvo a Deus por isso. Glorifico a Deus por isso. A palavra, meus irmãos, a revelação não era nem a respeito disso. Confesso para vocês que eu vim preparado para pregar mais sobre Ló do que a respeito de Abraão. Mas eu creio que a carapuça serve para todo mundo aqui. Precisamos testemunhar a nossa fé para os que são de dentro da nossa casa. Está vindo para a igreja? Glória a Deus, aleluia. Mudou a vestimenta? Glória a Deus, aleluia. Mas e dentro da sua casa? O que você está sendo? Quem você está testemunhando? O Espírito Santo de Deus ou o espírito da contenda, da desavença, da desunião? Dentro da igreja, ora, canta e dá glória a Deus, mas e dentro da sua casa? O que vocês têm assistido? O que vocês têm visto no celular? Sejamos como Abraão, para que os nossos entes queridos, para que a nossa casa, ao olhar para nós, dê glória ao Senhor e realmente testemunhe. De fato, ele, de fato, ela é um homem, é uma mulher de Deus. Amém? Amém. Essa é da palavra que Deus decidiu pregar, porque pela minha decisão seria outra. Olha o tanto de coisa que eu fiz aqui, ó. Pela minha vontade seria outra. Mas manda quem pode e obedece quem tem fé. E juízo eu não tenho ainda não. Estou aprendendo a ter juízo. Mas fé, graças a Deus, eu tenho. Amém? Vamos em pé?